Eu sou a Ana e esse é mais um Interlocuções. É o de número 17 e é dedicado a Leila Mezan Algrante, que foi minha professora na graduação e por quem eu tenho um carinho todo especial, porque fora da sala de aula sempre foi muito gentil, muito humana comigo. É daquelas pessoas por quem eu tenho mais do que estima profissional. Eu tenho mesmo muito respeito pelo tipo de professora, pelo tipo de profissional, principalmente por abrir os nossos olhos, enquanto alunos de graduação, para algo além da disciplina, algo além da historiografia. As disciplinas que a Leila lecionava sempre tinham uma bibliografia maravilhosa, com literatura, referências. Ela sempre recomendava filmes excelentes também. É daquelas pessoas que eu considero como tendo feito valer a pena toda a minha trajetória como estudante. E eu quero falar sobre a Leila porque não só esse ano eu estou falando sobre historiadoras, mas principalmente porque eu quero falar sobre um pouco além das pessoas que são extremamente conhecidas, daquelas pessoas que dão entrevista na TV, daquelas pessoas que têm seus livros entre os best-sellers. Eu quero mostrar que existem também aquela dedicação profissional incrível que faz a diferença para o aluno, mas que o mundo aqui fora mal sabe que existe. Eu recebi várias sugestões de ouvintes, né, de seguidores do canal, e recebi sugestões das sociólogas Maria Silvia de Carvalho Franco, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, a Eleiete Safiotti, que são pessoas das ciências sociais que têm um trabalho muito próximo da história e que nós na história nos beneficiamos muito. E eu estava pensando que mais para o final do ano talvez eu faça um episódio só com as sociólogas, pegar e blocar, falar delas todas de uma vez, escolher umas 4 ou 5 e mostrar qual foi a sua influência para nós da história. Eu creio que será mais interessante do que eu dedicar um episódio para cada uma, porque eu não domino uma parte desse referencial teórico da sociologia. Então, eu prefiro ver onde é que elas têm pontos em comum com a história do que me aprofundar na obra delas. Eu já não sou mais tão jovem que acredite dar conta daquilo que não conheço. Eu não sou mais tão jovem como para sair por aí pegando uma coisinha aqui e ali, montando um vídeo como se isso fosse fazer diferença para alguém. Eu quero sentar e olhar vocês através dessa câmera e que vocês tenham a certeza de que quando eu estou dizendo alguma coisa é porque eu sei o que estou dizendo. E é por isso que há muitos autores que me sugerem que eu não faço questão nenhuma de abordar, porque não são da minha época, eu não conheço, eu não tenho acesso aos livros de muitos desses mais modernosos. Então, como é que eu ia preparar um vídeo? Ia sair por aí procurando resenhas e fazer uma gambiarra qualquer? Eu creio que não cabe. Esse canal nunca fez isso e não é agora que vai começar. Então, eu estou falando sobre a Leila porque a Leila eu conheço, eu tive aula, eu tenho 2 livros que são essenciais dela, que são bem lá do começo e que
eu me sinto à vontade para abordar porque fizeram uma diferença na minha própria trajetória. Eu tenho aqui, ó, O Feitor Ausente, Estudos sobre a Escravidão Urbana no Rio de Janeiro, 1808-1822, que é o período da corte portuguesa, quando o Brasil foi elevado a Reino Unido, de Portugal e Algarves, os portos foram abertos, e uma coisa que dificilmente a gente tem dimensão na escola convencional é o impacto que foi a chegada da corte portuguesa, o quanto que cresceu a população do Rio de Janeiro, milhares de pessoas chegando assim sem mais nem menos, e tinham que ter moradia, e tinham que ter abastecimento de gêneros, e tinham que ter escravos, porque era assim que funcionava nessa época. Então, com a chegada da corte, a população dos cativos também cresceu no Rio. E a Leila explora a ideia de que o escravo urbano não tem o feitor, como o escravo que está lá no eito, na cana, no algodão ou no café. E como é que se faz o controle social, como é que se lida com a violência urbana provocada pela presença dos escravizados, como é que se lida quando eles começam a ser libertos ou a comprar sua liberdade e eles começam a se aglomerar e a fazer diferença no cenário social, quando começam a tecer redes de solidariedade e se organizam. Então, esse livro é muitíssimo interessante porque mostra que nesse momento o papel do Estado passa a ser importante, que a vigilância não é feita apenas pelas pessoas, porque não é uma cidade pequena, é uma cidade que teve um boom de crescimento inimaginável. Então não é como você ter um escravo em Casabranca ou em Jundiaí, em que a maior parte das pessoas se conhece e sabe quem é o escravo de quem e o que está fazendo na rua. Naquele momento no Rio de Janeiro, a vigilância tem que se modificar. E esse livro trata disso e é sensacional. E foi a dissertação de mestrado da Leila. E é por isso que tem uma bibliografia extremamente variada e convencional também, porque quando a gente está no mestrado, dificilmente tem autonomia ou às vezes você tem um orientador que é mais ali e você acaba incluindo na sua bibliografia tudo aquilo que é aceito, que não vai chamar atenção, que não vai receber críticas. Então, é uma biografia que tem de Perry Anderson a Jacob Gorender, que contempla montes e montes de ideias sobre escravidão, mas que tem muitíssima fonte primária e que tem os jesuítas que produziam aqueles manuais sobre como lidar com os escravizados. É muito, muito legal. É um livro sério, muito bem escrito. É um livro que, mesmo décadas depois, ainda se sustenta muito bem. Então, quem tiver acesso, esse aqui saiu pela Vozes. É uma edição de... Eu tô com a de 88, mas eu não lembro se existe uma de 86. Eu sei que a defesa da dissertação foi em 83. Mas olha, eu sugiro a leitura. E eu sugiro a leitura também desse aqui, ó. Honradas e Devotas, Mulheres da Colônia, e é Condição Feminina nos Conventos e Recolhimentos do Sudeste do Brasil, 1750-1822, que é o fim do período colonial
quer dizer, a segunda metade do século XVIII e até o momento da independência. E o que é um recolhimento? Um recolhimento é um local onde as freiras mais velhas, as pessoas afastadas do convívio vão viver. E pessoas mulheres, porque é um lugar onde maridos e pais poderiam recolher suas esposas ou suas filhas, tanto para a punição como para a segurança. A ideia é retirar essas mulheres do convívio social e fornecer a elas um lugar de isolamento. E nisso vai um mundo. Um recolhimento tanto pode ter em si pessoas do sexo feminino que estão velhas e não têm parentes e não têm autonomia para continuar sua vida sozinhas, quanto podem ter meninas que os pais querem que permaneçam virtuosas até que lhe seja arrumado um marido. O recolhimento é todo um mundo. O que a Leila descortina é que a classe social tem um papel, existe uma hierarquia dentro desses lugares. E é um livro sensacional porque ele faz uma demografia desses recolhimentos, não é? É um estudo de história social em todos os sentidos. Aqui também no Feitor Ausente é feita uma demografia da população escrava do Rio de Janeiro. Mas aqui você tem as histórias, porque a Leila foi pesquisar na documentação que existia nesses lugares, mas ela também pesquisa na literatura, ela também pesquisa nos relatos dos viajantes, e essa é uma fonte que eu conheci com ela. Eu fiz até uma disciplina em que ela nos ensinou a perceber o olhar do viajante para a mulher no período colonial e tudo que isso significa. O que é o olhar do viajante? O que é o olhar europeu percorrendo uma colônia exótica e opinando sobre a nossa realidade social, opinando sobre os nossos costumes. Eu aprendi a ler um viajante e a desconstruir o texto com a Leila. Então, esse é um livro muito, muito, muito legal, porque, como eu disse, vai desde a demografia dentro dos conventos e dos recolhimentos até contar histórias sobre as pessoas que foram trancadas lá. Quem são essas mulheres? Por que elas vão parar lá? O papel do ciúme, o papel da mesquinharia econômica, o papel das heranças. O que leva uma família a recolher uma mulher dessa maneira? Seja ela uma menina, ou seja ela a avó de alguém ou a tia solteira. Então, eu recomendo muito a leitura da Leila. E eu recomendo muito que vocês comecem a pesquisar quem são as professoras, quem são as historiadoras, para além do midiático, para além daquela visão que se tem do acadêmico. Existem, pelo menos hoje, em atividade, 3 gerações de historiadoras que são, como diria o pessoal mais jovem, fodásticas, que são mulheres incríveis, que você tem gente que na casa dos 90 anos ainda mantém correspondência, ainda dá palpites, ainda orienta trabalhos. Você tem mulheres na casa dos 70 anos, você tem mulheres na casa dos 50 anos e você tem o pessoal que está chegando agora. Mas nós temos muitas historiadoras sensacionais que você nunca vai ouvir falar
fora da academia que você nunca vai conhecer, porque elas não são mainstream, como se diz na internet. Porque elas têm trabalhos extremamente minuciosos que levam tempo para ficarem prontos, porque elas não produzem para um mercado. Porque a produção acadêmica que vale a pena não é essa que está aí para contar pontos em currículos e programas. A produção acadêmica que vale a pena é a que faz diferença, é a que a gente, enquanto aluno, pega um livro e lê e aquilo abre a cabeça, aquilo faz com que você pense e pense e pense e tenha ideias e queira ser. Porque em algum momento, todos nós alunos nos imaginamos naquele papel, queremos ser como essa professora, queremos ser como essa historiadora, queremos ser como essa escritora. E muitas das nossas professoras, muitas das nossas docentes do meio acadêmico, elas são excelentes em todos esses níveis e você nunca vai ouvir falar. Então, eu escolhi a Leila por causa disso, porque eu tenho uma dívida imensa com ela. Eu tenho uma dívida imensa com o mundo que ela abriu para mim. Ela foi a primeira professora que trouxe para nós a bibliografia do Zanalli, que falou do Duby, que falou do Legoff, que inclusive meio que deu algumas pinceladas sobre Foucault, mas não tanto assim. Mas foi a pessoa que me fez perceber que toda aquela leitura que eu trazia desde a infância, porque eu sempre fui muito, muito, muito fanática na leitura de romances, de escritores não muito convencionais, eu gostei sempre de ler e sempre procurei ter acesso a coisas que não fossem comerciais. Então, se aparecia uma coleção de clássicos do século XIX, era isso que eu ia ler. Eu não gostava da produção mais recente. Eu imagino que algumas pessoas vão achar que isso é snobismo, mas quando eu cheguei aos 20 e poucos anos, eu resolvi que a minha barreira eram os anos 60. Eu olhava para aqueles escritores dos anos 70 e raramente aparecia alguém que me interessasse. Eu passei anos lendo do século XX, Hemingway, Scott Fitzgerald, Faulkner. Eu passei muito tempo construindo essa persona que gostava de ler coisas densas, coisas bem escritas e que apreciava esse tipo de escritor. E quando eu fui para a faculdade, a impressão que dava é que isso não tinha a menor importância, que por exemplo, eu estava escolhendo lidar com o século XIX, eu tinha que ler Machado de Assis, eu tinha que ler que eu gostava e que lia, mas que não era assim um hábito. Eu gostava muito de Dickens, adorei Victor Hugo, adorei Émile Zola, mas não era assim, eu não tinha uma dedicação tão grande quanto aquele pessoal do século XX. E a Leila me chamou a atenção para a importância de você ter e valorizar essa leitura, de você ter esse hábito de olhar para a literatura onde é que ela se encontra com a história. Porque eu amei Lima Barreto e amei Érico Veríssimo exatamente porque eu conseguia perceber ao lê-los onde é que a história e a literatura se encontravam, onde é que cada autor recorria à história
para construir o mundo daquele romance. E a Leila me ensinou que toda produção literária tem importância. Inclusive, a leitura que a Leila fazia do Robert Darnton foi uma das melhores que eu já vi, porque ela sabia exatamente o que ele estava querendo dizer ao recuperar todos aqueles literatos e subliteratos e todos aqueles subterrâneos do pensamento francês do século XVIII. Eu aprendi com a Leila que toda a minha bagagem literária, que naquele momento parecia inútil, porque eu estava começando a descobrir historiografia e tinha que me pôr em dia com várias gerações de historiadores que eu jamais havia ouvido falar, e ela me deu essa amplitude de perceber onde é que a minha bagagem poderia ajudar a minha leitura dos historiadores. Onde é que uma cena retratada por Victor Hugo poderia me ajudar a ler um historiador que tratasse daquele período. Nós trabalhamos esse tipo de fontes com ela muitas e muitas vezes. E os relatos dos viajantes, a ideia de que um relato de viagem pode não ser a fonte mais adequada para aferir o comportamento de uma nação ou de uma época, mas que ela está refletindo o olhar do visitante e que o olhar do visitante em si é uma fonte a ser desconstruída. Por que é que ele viu desse jeito? Tanto que eu fui encontrar a mesma desconstrução anos depois, quando o Bob Slanes lançou na Senzala uma flor. E eu percebi onde é que essas interpretações se juntavam na minha área, que era a família escrava. Então, a Leila foi, para nós, da minha geração, uma das pessoas mais dedicadas, uma das professoras mais gentis, alguém que nos deu um espaço que outros professores não davam, porque ela não era estrela, ela era uma pessoa muitíssimo simpática, agradável, simples de tudo, com quem se podia conversar. E você que está se achando acadêmico porque é aluno de graduação, na minha época ninguém nos chamava de acadêmicos, nós éramos estudantes e olhe lá. Você que está entrando nesse mundo da universidade, procure contato com professores assim, procure contato com professores que vão ampliar seu mundo, que vão te tratar como ser humano, que vão olhar para você e saber seu nome, que vão encontrar com você na rua uma década depois e vão se lembrar, você foi meu aluno. Poxa, que legal encontrar você, o que você está fazendo? Porque é com esses professores que a gente cresce. Os gênios são ótimos, a produção deles é incrível, mas eles raramente têm tempo para nós. E quando nós somos alunos, nós precisamos dessa tutela, nós precisamos dessa companhia, nós precisamos de acolhimento. Por isso, se você está se formando e vai ser professor, lembre-se disso. Lembre-se de olhar para o ser aluno e ver o ser humano que está lá. Você não é obrigado a gostar de todos os seus alunos, nenhum professor gosta. Às vezes é muito difícil gostar de determinados alunos. Mas você é um professor, e se você é um professor, existe um compromisso, existe essa necessidade que o aluno tem e que você está lá para suprir.
independente se a gente é bem remunerado ou não, lutar por nossos direitos é imprescindível, mas a nossa obrigação enquanto docentes sempre está ligada a estar disponível para perguntas, disponível para apoiar projetos que pareçam malucos, disponível para encaminhar, porque muitas vezes o aluno que nos procura quer alguma coisa que nós não podemos dar, mas nós podemos encaminhar esse aluno a quem possa suprir essa carência. Nós podemos encaminhar esse aluno a outros professores melhor preparados, nós podemos encaminhar esse aluno a uma bibliografia adequada. Então, o episódio de hoje é sobre a Leila e é também sobre ser professor, sobre saber quais são as necessidades, saber estar lá. Às vezes, só estar lá proporciona que o aluno possa ser. E nesse ser vai um mundo. E é isso. Esse episódio vai um pouco mais curto. Há muitos barulhos aqui no bairro hoje. Eu não sei se a Ponte Preta ganhou ontem e o meu bairro está a 1000. Então, eu estou tentando gravar em um horário mais ou menos para não ter muita interferência. E também porque, gente, eu estou cansada. Já são mais de 4 meses de isolamento e está muito difícil, está muito complicado de manter o equilíbrio. Tudo que a gente faz acaba sendo extremamente cansativo. Então, eu preparei um vídeo mais leve. Eu fiz um roteiro para não ficar algo extremamente conceitual, algo extremamente de difícil apreensão. E é isso. Cuidem-se bem, mantenham a força, mesmo com todo esse cansaço, vamos tentar manter o isolamento, porque somos nós que estamos segurando essa pandemia. Infelizmente, a sociedade continuou funcionando aos trancos e barrancos, e se não fosse esses 39, 40% de nós que está se esforçando para só sair o imprescindível e que está bloqueando o contágio, sabe lá como nós estaríamos. Inclusive porque nós não temos governo, nós não temos Ministério da Saúde, nós mal e mal temos perspectiva nesse momento. Então cuidem-se muito, mantenham-se ativos, mantenham-se vocês. Não façam concessões. Quando essa porcaria toda acabar, o Brasil vai precisar de nós com honestidade e com sinceridade. Então, mantenham-se vocês. Até o próximo.